Opa, fala aí, então. Se você clicou aqui, eu aposto que você tá doido para saber como esse cara aqui vai pagar pelos seus pecados. Se existe alguém na Terra que errou muito, o Lucas errou mais. Isso aqui que ele fez na caverna, vocês acham que foi o pior? Se você acha que sim, saiba que você está completamente enganado. Saiba que esse paspalho fez coisas muito piores mais à frente na novel que você não vai nem acreditar. Dá até vontade de procurar um caminhão para ter a chance de reencarnar em um Isekai para dar pelo menos uns tapas na cara fazer o que o Arthur fez com ele. Vem com nós porque hoje eu vou te mostrar uma visão que você nunca teve sobre essa história, sobre como é uma surra de verdade e como tudo poderia ser diferente se o Lucas não fosse arrogante como ele é. E até o motivo de surgir o meme das bolas do Luquita. Então prepara o estômago porque hoje você vai entender o porquê o Lucas mereceu, teve o que teve, e esse Lucas versus Arthur, e depois disso, The Beginning After the End não é mais a mesma coisa. Segue nós! Lucas, Lucas, eu não sou psicólogo, mas eu diria que esse cara é a encarnação da inveja. Mais do que orgulhoso e arrogante, esse cara é invejoso. Quando o Lucas vê Arthur chamando mais atenção que ele na escola, mesmo sendo um plebeu, a raiva cresceu em Lucas. Quando ele viu a Tess sendo tão próxima do Arthur, a inveja quase não cabe dentro dele. E no fim, quando o Lucas tem a chance de enfrentar o Arthur na aula da professora Glória, ele dá tudo de si para derrotar a pessoa que ofuscava ele de todas as maneiras. A luta estava até a favor de Lucas, mas mesmo assim ele não estava conseguindo derrotar Arthur, e a um passo dele ser alcançado, nessa hora o medo bateu. Quando Arthur estava para chegar no miserável e dar os tapas que ele merecia, acontece o acidente do Curtis com a Tess. Nesse canal a gente não gosta do Curtis, mas o coitado não fez nada de errado, deixa ele pra lá. O importante é o que importa, é nessa hora quando a Tess estava para passar pro outro mundo, Arthur para sua luta contra o Lucas e vai salvar a Tess. E se fuder mais uma vez de outras muitas vezes. Na visão do Lucas, Arthur estava lutando contra ele e instantaneamente sumiu e foi parar no outro lado do campo. E a distância era gigantesca, imagine a cara de surpresa que ele não ficou. Vem comigo e bora dar uma metaforada na cabeça do Lucas. Quando Arthur estava lutando contra ele e some de uma vez e vai aparecer a 500 metros de distância para salvar a princesa dos elfos, Lucas percebe que Arthur estava lutando e ao mesmo tempo prestando atenção na luta de outra pessoa no outro lado do campo. Mesmo preso dentro da magia mais forte de barreira do Lucas, o Arthur simplesmente sumiu. Isso abalou ainda mais o ego fraco do Ordinário. A primeira coisa que o elfo vagabundo faz quando vai tirar satisfação com Art é perguntar como ele fez isso. Foi praticamente um teleporte na visão de todo mundo e isso é impossível de se fazer com magia, apenas com éter. Lucas percebeu que mesmo dando tudo de si, Arthur estava se segurando na luta entre os dois e na cabeça do inseto era como se o Arthur não o considerasse digno de lutar a sério. A inveja a partir daí só cresceu e cresceu cada vez mais. Vamos ao que nem aconteceu na Webtoon ainda pra você ficar maluco. O Lucas fala que ele foi criado para ser o mais forte de todos os magos, teve todos os investimentos da família e mesmo assim nunca conseguiu superar a sombra do irmão. Mesmo sendo o irmão dele, o Lucas tem rancor do Byron por isso. Mas o brabo aqui é do mesmo sangue dele e é uma lança, então o Lucas ignora. Mas quando o Arthur é tudo o que ele não consegue ser e é de uma família pobre, o ódio é tão grande que o paspalho começa em uma espiral de merda gigantesca. Não dá nem pra acreditar. Não é segredo pra ninguém que já tem os spoilers que essa reunião que começou agora na escola vai parar em um nível que eu não posso nem falar aqui no YouTube. Mas me digam se isso que eu vou comentar à frente não é pior do que tudo que ele já fez na caverna antes e em toda a sua vida também. Os humanos começam uma rebelião na escola para destruir todos os elfos e anões da Academia de Shiros. Não é prender, bater ou qualquer outra coisa, é realmente capotar todos os outros estudantes não humanos. Ironia que o Lucas participa disso e ele é meio elfo, mas segue. Se vocês acham que isso não poderia ir longe demais, na rebelião Lucas capota 3 professores em batalha. Isso a nível de fazer churrasco até sobrar só as cinzas. Não é preciso dizer que o motivo do chão da escola ficar todo vermelho é por causa de poças e mais poças de suco de morango. O Lucas ajuda na rebelião, onde dezenas de alunos foram levados para conhecer Jesus. Theodore não tem mais perna e vai saber se ele sobreviveu depois de ser queimado até virar carvão. A Doradreia não posso e nem quero dizer aqui, apenas veja e entenda.
E a Claire, meu Deus, é uma das coisas mais revoltantes pra mim lendo essa novel. É tanto que eu nem vou dizer aqui, apenas vamos esquecer todo mundo e seguir. O motivo de levar parte dos alunos humanos a fazer algo tão extremo assim é loucura. Nem precisamos saber de verdade. Mas a motivação do Lucas foi uma promessa do líder do plano que ele receberia mais poder do que ele poderia imaginar se ajudasse com tudo. Quem dá mais poderes pra ele, o que essa pessoa misteriosa queria não importa. O principal é a motivação do Lucas para aceitar qualquer coisa por poder. Apenas o desejo egoísta de ser mais forte que Byron e Arthur. Porque essa era a terceira vez que alguém passava por cima dele e o invejoso não aguentava mais não ser o primeiro. Se o Lucas não fosse tão distorcido, arrogante e todos os insultos possíveis do mundo, sabe qual poderia ter sido o caminho dele? Esse. Talvez ele se tornasse um dos amigos de Arthur. Talvez tivéssemos um trio humano, elfo e anão. Mas não, nada disso aconteceu. O cenário estava montado e o Lucas não só estava capotando os alunos na escola, ele tinha feito coisa muito pior. Agora vem a parte pesada. O Lucas tinha capturado a Tess enquanto o Arthur estava fora da escola. A intenção dele era fazer um massacre de todos e no final esgrubiar a Tess na frente de toda a escola. E isso tudo só para humilhar o Arthur. Tudo isso para prejudicar apenas uma única pessoa por inveja. Ah, meu Deus. Agora para e pensa comigo, ele fez tudo o que fez e no fim nunca deixou de se achar no direito de fazer isso, ele nem mesmo na morte se arrependeu. Então o que vem a seguir é mais do que merecido mesmo. Quando já estava em um momento onde tudo já tinha acontecido, a Tess apanhar, ser arrastada pelo cabelo no chão da escola foi só o começo, só faltava ela ser esgrubiada na frente de todos na escola assim que o Arthur chegasse. É nessa hora que o vacilão do Arthur chega na escola, e é vacilão porque ele deixou a Tess voltar sozinha para a escola quando ela não podia usar magias, e eu não perdoo ele por isso. A chegada do Arthur na escola é uma das coisas mais épicas que você vai ler na sua vida. Claire, mesmo à beira da morte, diz que o medo que ela sentiu na presença dele foi tão grande que a única coisa que ela queria fazer mesmo estando morta era se ajoelhar na frente de Arthur. Que a aparência do dragão em que ele estava montado era tão assustadora que os monstros das lendas pareciam historinhas para criança. O Lucas, o Lucas em cima de todos os corpos que se achava mais forte que o Byron naquele momento. A única coisa que ele conseguiu fazer quando viu Arthur foi congelar de medo, tremer, e é um mistério como ele não se cagou na calça todo. Mas mesmo no cenário mais horrível do mundo, Arthur veio andando em direção ao Lucas calmamente e só ignorou a presença dele. O pobre Arthur só queria ver se a Tess estava bem. Mas não se engane, a aura assassina do Art era tão grande que nenhuma pessoa conseguia se mover na escola inteira, nem as bestas de manas contaminadas com algo que as deixavam enlouquecidas ousavam se mexer na presença dele. A única coisa que se mexia ali era a inveja do Lucas, porque ali ela crescia de tamanho a cada segundo. E reparem bem, Lucas sabia dentro de si que nem com todos os elixires ou runas de poder, com seu núcleo explodindo de tanta mana e até sua vitalidade sendo drenada e convertida em poder, quando ele achava que seria mais forte que o próprio Byron, ele não era mais forte que o Arthur naquela hora. Mas mesmo com medo, ódio, inveja e vontade de cagar, o cara ataca o Arthur com tudo que tem, faz lanças de fogo azul, mas instantaneamente Arthur ataca com a rajada de raio condensado e arranca o braço esquerdo em um ataque. Em uma cena de pavor pro Lucas e de prazer pra nós, Lucas fica olhando o braço dele que sumiu e pensando como Arthur foi capaz de usar magia de fogo. Pra não perder o embalo, Arthur faz magia de gelo e conjura um fogo branco e destrói completamente o outro braço do Lucas. A única coisa que Lucas conseguiu fazer foi enlouquecer, de dor e por perceber que o Arthur era quadra-elemental. Ele grita de dor e frustração como Arthur era quadra-elemental. O chão a cada passo de Arthur era desintegrado com a sua magia de gravidade. Era como se o ódio de Arthur fizesse tudo ser destruído ao redor por conta própria. Arthur então pisa em uma perna de Lucas que já não tinha nenhum dos dois braços e esmaga com magia de gravidade. Diz a lenda que até o som dos ossos quebrando dava para ouvir. A outra perna foi a próxima e no fim duas pernas eram poças de suco de morango e de pedaços de cálcio. Bebam leite, galera, bebam leite.
Arthur sabia que Lucas iria morrer sozinho depois de pouco tempo por causa dos poderes que ele estava usando. Mas deixar ele morrer sozinho não era castigo o bastante. Sem pernas, braços, Arthur pega o resto de gente, levanta pela camisa e pergunta quem foi o verdadeiro responsável por isso. Apesar de tudo, Lucas não era capaz de fazer tudo aquilo sozinho. Lucas, mesmo sem pernas, braços, estava olhando para Arthur sem nenhum remorso, arrependimento ou culpa até o fim. E se isso é quase meme entre todo mundo que leu a novel, o motivo do Arthur fazer omelete é porque ele percebe que o Lucas era louco e não tinha limites. Ele com certeza teria esgrubiado até se ele não tivesse chegado a tempo ali. Nessa cena épica, o Lucas até pergunta o que ele estava fazendo e Arthur só diz que estava garantindo que a raça dele jamais iria se espalhar pelo mundo. Arthur joga o Lucas no chão, põe o pé em cima do brinquedinho dele e fala: gravidade! E no fim todo mundo satisfeito. No fim, Lucas estava todo arregaçado, não tinha nem mais o que arregaçar. Chega até a ser incrível como ele ficou vivo por mais alguns minutos até o Byron chegar. E no fim, Lucas morre nos braços de Byron e o mundo finalmente está limpo da presença dele. Gostou do fim do Lucas? Deixa nos comentários sua opinião sincera e politicamente correta, dá aquele like no vídeo pra fortalecer a palavra do X1 e do Mano Felipex. Valeu demais, quer saber mais o que vem a seguir? Se o Byron capota o Arthur nesse final, é só clicar nesse vídeo aqui que tem sobre os poderes do Byron, das lanças e o que acontece com o Arthur nesse instante. Falou!